Recomeçamos a live. Que bom que a gente perdeu só a introdução. O Instagram fechou aqui, galera. Deu tipo um erro fatal, assim, fechou. Nunca aconteceu antes. Então perdemos aí os 10 primeiros minutinhos, né? Não chega nem... 10 minutinhos de live. Que bom que a gente não perdeu muita coisa, tá? Vou continuar de onde eu parei. Só esperar a galerinha entrar mais um pouquinho. Fala, Marquinhos. Que bom que você tá aí, querido. Grande amigo de infância. Show de bola? É isso, galera. Deu um erro fatal no Instagram e aí a gente vai recomeçar de onde parou, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai tendo essas propriedades, a leitura que o nosso corpo faz dos elementos, a primeira leitura então, que não é a leitura externa é a guna, o barato é leve, é pesado, é frio, é quente, a leitura interna é o sabor, primeira leitura sabor. Então os sabores eles têm relação direta com os doshas. A segunda relação que os sabores vão ter com o corpo, a segunda relação que os elementos vão ter direto com o corpo é o que ela faz na nossa digestão. Se aquilo aumenta ou diminui o Agni, se aumenta ou diminui a potência do nosso fogo digestivo. Então, eu dei o exemplo ontem do chá de camomila. Que o chá de camomila, ele até agora eu não falei do efeito calmante dele. A camomila, ela externamente é leve, fria e seca. Eu vejo isso, consigo observar isso. Falo assim, não, leve, fria e seca. Eu consigo observar que no meu paladar ela é amarga e adstringente, então ela incrementa o dosha vata, ela externamente aumenta a vata, ela no sabor aumenta a vata, e eu sei que a camomila ela é resfriante do fogo digestivo, né? Se eu tô com azia, eu consigo acessar uma cultura popular aqui, camomila é bom para azia. Então a camomila é resfriante do fogo digestivo. Então para um vata tomar um chá de camomila e fazer bem, primeiro o chá é leve, frio e seco, depois o chá é amargo e adstringente, depois o chá resfria o fogo digestivo, depois ele vai ser calmante. Então pode até acalmar um vata, mas a consequência fisiológica nos tecidos dele vai ser de agravamento de vata. Então no dia seguinte ele vai continuar leve, vai continuar agitado. Então esse entendimento faz com que a gente comece a ter que perceber que as coisas precisam ser mais refinadas um pouco. E aí a gente chega na aula de hoje. Como é que a gente vai refinar esse conhecimento, né? A principal coisa que eu trago com a Ayurveda é a experiência. E o Ayurveda ele é uma ciência empírica. Você tem que colocar as coisas, como eu disse, pares de opostos, são comparações. Então vamos fazer uma comparação de alguns elementos, né? A gente fala, por exemplo, de Shia e de linhaça. A linhaça ela tem um óleo de potência quente. Então, para quem tem azia, por exemplo, linhaça não é legal, porque a potência da linhaça é muito quente. A chia já não é tão quente assim. Então, se você gosta de botar uma semente na sua comida, você pode botar chia, mas não pode botar linhaça se você tem o Agni muito quente. Agora, nenhuma das duas você pode pôr sem hidratar, porque ela vai ter que tirar de você o elemento para se hidratar. Então é importante estar ciente dessa necessidade da medicina. Você precisa usar a medicina de forma correta. Não adianta você usar a chia ou a linhaça secas, porque elas podem te constipar. É o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Ambas são oleosas se bem utilizadas, mas o óleo é quente na linhaça e é estável na chia, tá? Agora, se você é pita, se você tem problema de pele, se você tem azia, você não deveria utilizar um elemento de potência quente, principalmente oleoso e quente na digestão. Azeite é um óleo de teor ácido, isso já está escrito no azeite. Experimenta o azeite puro, você vai ver como ele queima aqui na sua garganta. Ele é ácido, ele tem potência picante, potência quente para o Agni. É quente 2, não é nem quente 1. Quente 1 é erva doce. Cominho melhora um pouco a digestão. Quente 2 já é azeite, ainda mais sendo um óleo, que um óleo dura muito mais na digestão, tem muito mais energia nele ali. Então, galera que é pita, que gosta de azeite é uma das coisas proibidas para indivíduo pita que precisa fazer controle de azia, de processos inflamatórios, que precisa cuidar de pele, cuidar de intestino irritado. Tá? Experimenta as coisas puras e vocês vão ver que óleo de coco, se você entender assim, ó, o que emagrece? Estar com fogo digestivo bom para queimar os tecidos em excesso. O que engorda? Estar com fogo digestivo ruim, fazendo você acumular tecidos. Beleza. Então,
Por muito tempo as pessoas usaram óleo e ainda usam óleo de coco como um emagrecedor. O óleo de coco ele tem potência fria. Ele é um óleo leve. Legal, é leve. Leve não significa que emagreça. O que emagrece é aquilo que traz potência quente. É aquilo que queima tecido. Então o óleo de coco nunca pode ser um emagrecedor. Ah, mas eu emagreci com óleo de coco. Talvez você tivesse o pita agravado. E aí, usando o óleo de coco com a propriedade fria, você pegou a bile, que era um muco, uma lama, e deu uma diluída nessa bile. Aí o óleo de coco pode fazer isso para um indivíduo pita, em um caso raríssimo, assim, menos de 1 para 10 das pessoas que engordam vai se beneficiar dessa propriedade. Então, assim, óleo de coco não é um bom emagrecedor. Agora, você, por outro lado, pega uma pessoa que é obesa, pesada, fria e seca. Tem como ser obeso e seco? Tem obeso que tem cocô bolinha, né? Cocô durinho, que tem a pele seca, o sistema gorduroso dele está empedrado. Essa pessoa pode usar o azeite, porque o azeite é um óleo leve e quente. Então ele penetra nos tecidos. Tem uma receita no curso de Drave Aguna que eu ensino a galera a fazer, e eu vou passar para vocês agora, que é super simples, é uma das receitas que não dá errado para emagrecer. Pega um frasquinho, um potinho de vidro bem limpo, bota ele no fogo depois para ficar bem seco. Você vai encher ele de pimenta do reino. Pimenta do reino inteira, tá? Pode ser a pimenta branca, que é a pimenta do reino sem casca. É a mesma pimenta, tá? Mas de preferência a pimenta do reino que tem a casca ali ainda. Enche ele de pimenta do reino e enche esse pote de azeite até tapar a pimenta do reino. Tem que passar um pouquinho a pimenta do reino. Você vai fechar ele ali, vai deixar no escuro 30 dias. E aí você tem um azeite medicado curtido na pimenta do reino. Você vai usar uma colher de café desse azeite todo dia de manhã com um copo de água morna, que vai ter mais ou menos 6, 7 pimentinhas inteiras mesmo, não tem problema. Você vai tomar isso inteiro ali. E aí você vai tomar, não pode para quem tem diverticulite, tá? Para quem tem inflamação de intestino. Você vai tomar isso por ao menos 7 dias durante o mês. E vai ver a reação do seu corpo. Tá vendo que está funcionando, você pode continuar tomando, tá? E aí você vai tomar até por um mês. O máximo é um mês por ano que você pode tomar isso daí. Se você tomar um mês seguido, se você tomar de 7 em 7 dias por mês, tudo bem, seguir esse processo, tá? É um ótimo emagrecedor, porque a gordura quente do azeite, curtida na pimenta, vai se misturar com a gordura fria do seu corpo. Quem engorda é porque a potência da gordura está fria. Essa questão de potência é muito importante no Ayurveda, é muito importante. Então você joga a potência quente na gordura fria da pessoa e ela começa a perder peso. Por isso eu disse ontem que perder peso no Ayurveda muitas vezes é com chai, com leite, que é gorduroso, cozido com especiarias. Tá? E a gente tem uma resposta muito legal assim. Pessoal, vou ler todos os comentários, vou responder todas as perguntas, mas antes eu vou continuar a aula aqui, tá bom? Óleo de coco, azeite, abacate. As pessoas gostam muito de abacate e é importante frisar, abacate é pesado de gordura fria. Então é óbvio que num sentido engorda, é muito bom para um indivíduo pita, mas não é legal para uma pessoa vata. Uma pessoa vata precisa jogar um gengibre no abacate, precisa jogar um azeite no abacate, precisa jogar uma pimenta, precisa fazer uma parada tipo um guacamole para poder comer um abacate. Precisa jogar tem um suco com abacate que é abacate, limão, tâmara e cacau nibs. Aí você bate o cacau, ele tem a potência muito quente. Então entender a potência dos elementos ajuda. A maioria das coisas, todas as coisas, né? A maioria não, todas as coisas que são afrodisíacas têm potência quente. Chá de cravo. Cravo é leite fervido com cravo. Amendoim tem potência quente. Então aquele cara pita que vira vegano e troca os alimentos por uma pasta de amendoim, começa a ter problema de pele, começa a ter intestino irritado, começa a ter uma sensação de peso, de letargia, sensação de empanzinamento, é a gordura quente do amendoim que está transformando o seu acne num acne exausto por excesso de calor. Então é muito importante entender a potência dos elementos no nosso corpo e como utilizar os elementos de forma a não deixar que eles nos adoeçam, porque a gente aprende que salada é bom para todo mundo. E aí o cara é branco, é cinza. A galera vive no Canadá. Olha que história doida que eu vou contar. Já contei essa história, acredito que alguns de vocês já ouviram, né? Eu tive a oportunidade de estudar alguns meses no Canadá, num ashram próximo de Montreal, assim. E eu cheguei lá, era o fim do inverno. Então a gente pegou um tempo seco,
Foram 3 meses de estudo e aí eu tive 10 dias de férias. Nos 10 dias de férias eu arrumei de ir para uma cidade de veraneio lá, estava começando a entrar a primavera. E aí é uma cidade dos 5 grandes lagos do Canadá, chama Kincardine. Tem vários barcos, uma cidade da galera meio rica, assim, muito gostoso, muito legal, muito bonito. Estava sendo bem recebido por uma pessoa que eu conheci no Ashra. E ela me ajudou a conhecer, tipo, a dona do Mundo Verde, que não chama Mundo Verde, é uma loja de produtos naturais, é só uma loja nessa cidade. E aí essa pessoa queria me conhecer, é um terapeuta de Ayurveda vindo do Brasil e tal, gostou de mim, trocamos uma ideia, arranhei bem ali no inglês, e aí ela falou, vou te ajudar a montar um evento. Aí eu consegui uma vaga numa feira lá da cidade, e aí eu sentei na mesinha e coloquei ali, pulsologia $10. E aí veio um monte de mulher sentar na minha frente. Só que assim, é normal que as pessoas que se dispõem a ir conhecer uma pessoa que elas nunca viram, vestir de branco, numa feira da cidade, escrito assim, pulsologia, $10, Ayurveda, ninguém nunca ouviu falar. A maioria das pessoas que acessa esse indivíduo é vata. É natural que seja. São os indivíduos curiosos, que vão com a inocência do vata ali. O kapha, ele tem a curiosidade, mas ele é retraído. O pitta tem a curiosidade, mas ele tem a desconfiança. O vata tem a curiosidade e tem a inocência, tem a leveza. Então, assim, a maioria da galera que chegava era vata. Aí eu fui criando uma agenda de pessoas interessadas no meu trabalho e fui anunciando que ia ter um churrasco vegetariano. E aí montei esse churrasco pra galera, fiz umas abobrinhas recheadas naquelas churrasqueiras de propano, recheada com um patê de amêndoas lá, que ficou muito bom. Foi muito gostoso, foi muito divertido, foi muito legal. E aí no fim desse barato eram 19 mulheres. Todas as mulheres eram claramente vatas. Elas estavam assim entre seus 40 e 60 anos. E algumas aparentavam um pouco mais, assim, mas todas muito magrinhas, assim, muito sequinhas. E aí eu comecei a explicar, vata, pitta, kapha, um é leve, frio, seco, outro é quente, úmido, leve, outro é pesado, mucoso, letárgico, não tem ninguém kapha aqui e tal. Todo mundo deu risada. Aí eu falei, agora eu vou fazer uns exemplos. Vou medir o pulso de vocês, vou olhar a língua e vou dizer o problema de cada uma. Aí a primeira tinha ressecamento no plasma, Agni fraco e intestino seco. A segunda tinha ressecamento no plasma, Agni fraco e intestino seco. A terceira tinha ressecamento no plasma, Agni fraco e intestino seco. Aí eu falei, gente, olha só, eu peguei 3 pessoas, as 3 têm o mesmo problema. Vocês por um acaso fazem alguma dieta ressecante, alguma coisa assim? Aí a dona do negócio fez assim, meu Deus... Nossa, aí todas começaram a o vata foi agravando, todas foram falando muito. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Aí a dona do espaço falou assim, Edson, eu sei o que tá acontecendo. Há 2 anos atrás, da mesma forma que para você eu tô organizando isso daqui, eu organizei para uma amiga minha vinda da Califórnia um evento que ela ensinou todo mundo a comer só comida viva. E a gente está há 2 anos só comendo comida viva. Inclusive é trabalhoso, porque aqui no inverno faz -15, -20, então a gente tem que mandar a comida vir de fora. Aí eu falei, então peraí, vocês estão comendo há 2 anos tudo sem cozinhar? Aí ela falou, Aí eu falei, gente, não pode. Aí elas, não, o que a gente vai fazer? Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de comida Ayurveda. Eu faço para todo mundo aqui uma semana de comida Ayurveda e tratamentos ayurvédicos. Eu juro, em uma semana, essa mulherada inteira rejuvenesceu uns 10 anos. Eu tava junto com uma parceira, a gente fazia as massagens juntos, assim, então a gente conseguia atender umas 10 pessoas por dia. Era mó corre, a gente fazia um pratão de kitchery, fazia um pratão de down. Então no almoço era kitchery, na janta era down. Mas olha que coisa insana. A pessoa comendo elementos de potência fria durante 2 anos, num local que faz frio. E todas as pessoas que se interessam por isso, de certa forma, já tinham a natureza vata. Todo mundo adoecendo. Aí uma semana comendo cozido, elas me relatavam assim, cocô branco com capas inteiras de muco, sendo que elas não comem nada mucoso, mas a propriedade adstringente, come uma banana verde, toma um suco de caju, para você ver, toma um suco de... faz um chá de jambolão, a frutinha do jamelão. Você vai ver que o adstringente, a propriedade muito ressecante, ela empedra o muco. Então a própria fleuma do corpo vai ficando empedrada. Você come a banana verde, a fleuma da boca fica empedrada. Então as pessoas às vezes acham que você precisa comer queijo para ter muco, precisa comer carne para ter muco. Não, você precisa estar com acne ruim e comer errado. Aí você vai ter muco pra caramba. Então assim,
É importante a gente entender esses processos para não fazer bobeira. Seguindo, óleo de copaíba e própolis são duas coisas interessantes que as pessoas fazem muito uso, né? Própolis é um extrato alcoólico, falta entender isso. Própolis é álcool, tá? Própolis é um extrato alcoólico. Então, sempre que você usa própolis, você está usando um álcool direto na pele. Então, isso aqui eu vou passar um própolis aqui porque é um bom cicatrizante. Não, própolis ele é álcool. Tá? Então você tem que entender assim, o própolis pode ter propriedades, garganta inflamada, ou seja, a garganta está quente. Pode jogar álcool? Não, não pode. Mas própolis é bom. Própolis é amargo e é ácido. E se a garganta está inflamada, amargo pode até ser bom, mas ácido não é bom. Então garganta inflamada, própolis não é bom? Não é bom. Mas eu boto própolis, a garganta melhora? Beleza, pensa se a garganta melhora. O que a sua avó faria? Agora a gente vai chegar num ponto legal da nossa live. O que a nossa avó faria para uma garganta inflamada? Ela ia pegar um açúcar, um guaco, um gengibre, um limão, ia jogar água, ia jogar açúcar, ia deixar aquele chá ir reduzindo. Na hora que aquele chá começasse a ficar cremoso, pastoso, ela ia desligar o fogo e ela ia te dar para tomar uma colher de sopa do xarope. Por quê? Porque o xarope ele vai ter a adesão para grudar nessa região. Pô, mas eu vou botar açúcar na minha garganta. Ó, tava tratando uma amiga minha que ela tava ela teve um ferimento no pé e a ferida ficou aberta. Os caras não quiseram dar ponto e a ferida ficou aberta, tava demorando muito para cicatrizar. E eu tava acompanhando e teve um dia que ela me mandou uma foto e falou: "Deixa eu ver como tá, pra gente ver exatamente o que fazer". Vira e mexe, eu falo: "Ó, bota babosa, bota cúrcuma, faz isso, faz aquilo". Aí eu olhei o ferimento bem seco, bem avermelhado, doido por um nutriente, assim, o vermelhidão me mostrava que tinha acne. Tá inflamado? Sim, mas tem um acne ali, tem energia ali. E ele estava seco, então assim, tem excesso de fogo, tem falta de lenha. Eu falei, ó, vamos pôr açúcar. Açúcar? É, açúcar. Vamos mais açúcar? Açúcar. Mas açúcar mesmo? Sim, açúcar mesmo. Pode pôr açúcar, uma camadinha de açúcar. Bota um pouquinho de ghee junto, mas é açúcar, tá? Bota açúcar. Pô, tá bom. Dia seguinte, a foto tinha um muquinho branco. O que é esse muquinho branco? As células se reconstituindo. Era exatamente o que o ferimento precisava. Entender Dravya Guna, é a primeira vez que eu falo esse nome hoje, mas Dravya, elemento, e Guna, efeito, entender o efeito dos elementos e entender como a matéria fisiológica humana funciona, é a melhor forma de você se relacionar com o mundo. Então você saber olhar para um ferimento, saber quais elementos aquele ferimento precisa, quais elementos aquele ferimento não precisa, não jogar um própolis num ferimento que está vermelho, por exemplo, vai te aproximando dessas capacidades de usar a medicina da forma correta. Uma pessoa que está gripada, que está com o corpo inflamado, que está com o corpo quente, usar uma gotinha de óleo de copaíba, que é um anti-inflamatório natural super amargo, amargo é resfriante, dilata os dutos biliares, isso é um uso correto da medicina da copaíba. Agora, você pega uma pessoa constipada, com cocô bolinha, que não tem apetite, você não pode de forma alguma dar uma copaíba. Aí você pega a medicina natural do chimarrão. O cara come carne pra caramba, que é pesado, mucoso, gorduroso, e aí ele bota o chimarrão, que é amargo, que dilata os dutos biliares, que é de temperatura quente, apesar do amargo ser de potência fria, mas uma coisa anula a outra. Aí ele tira a carne da vida e aí ele mantém o chimarrão na vida, E aí o indivíduo vai ficando como? Só leve, frio, seco, leve, frio, seco. São muitos problemas que podem ocorrer. Eu já peguei casos de pessoas com colesterol alto que não consomem gordura porque estão empedrando a gordura com o uso excessivo de chimarrão. Da mesma forma que a banana pode fazer isso, o amargo em excesso pode fazer isso. Aí a gente tem, por exemplo, não gosto de usar açúcar. Posso usar mel? Olha só, o açúcar ele é doce e mucoso. O mel ele é doce e adstringente e ressecante. Se você deixar o mel no tempo, ele seca, ele fica áspero, ele perde água, ele desidrata. Então o mel é naturalmente um emagrecedor se usado em pequenas quantidades. Se você todo dia de manhã pegar um copão de água morna, colocar uma colher de café de mel, não é água quente não, água morna, tá? 40 graus ali. Uma colher de café de mel, um pouquinho mel e misturar, essa água fica adstringente. Isso é bom para quem tem estagnação no sistema linfático. Então você sempre tem água agarrada no pé, água agarrada nas mãos, seu corpo tem muita água estagnada.
estagnada. Pega e faz um copão de água com uma colher de café de mel todo dia de manhã, você vai ver em uns 7 dias a água do seu corpo vai começar a ter mais mobilidade, porque o mel é adstringente, ele controla a água. Aí, se eu falar para você fazer isso com açúcar, aí eu vou te sacanear, que aí você vai estagnar o seu sistema linfático. Então, fazer um soro, ou seja, reter a água, é botar açúcar. Agora, você eliminar a água, você pode botar mel. Então, mel e açúcar são coisas completamente diferentes. Impossível você comparar um ao outro. Você deve comparar um ao outro, mas eles são completamente diferentes um do outro. Então, não dá para você falar, pô, eu tirei o açúcar e vou botar mel. Né? Se você tirou o açúcar, você pode colocar tâmara, porque também é doce, também é umectante. O açúcar, ele não é vilão. Vilão é não digerir as coisas. Vilão é você comer uma coisa de potência fria com acne fraco. É você comer uma coisa de potência quente com acne muito forte, levar a processos inflamatórios. Tá? E aí, assim, voltando para a medicina dos nossos avós, né? Eles sabiam que para o cara que tomou muita cachaça e inflamou o corpo, o sabor amargo do boldo era bom, era um bom anti-inflamatório. Então, o sabor amargo, ele é resfriante do corpo, ele combate o excesso de fogo, ele combate a inflamação, enquanto que o álcool aumenta a inflamação, tá? Aí a gente sabe que o que é a gripe? Pô, é um vírus. Cara, mas por que um vírus está habitando em você? Já pensou isso? A gente só pega gripe. Ah, mas abaixei a imunidade. Mas o que é abaixar a imunidade, afinal? O nosso corpo, quando ele está na natureza de estabilidade dele, o nosso acne está bem. Cada um dos nossos tecidos produz a natureza dele. Nós temos 7 tecidos corporais. Cada tecido produz uma natureza. O plasma produz contentamento, o sangue produz paixão, tecido muscular produz coragem, tecido gorduroso produz vigor, tecido ósseo produz disciplina e estabilidade, tecido nervoso promove inteligência, quem diria? Tecido reprodutivo promove vontade de utilizar todas essas outras coisas com abundância. Então, quando as coisas estão em equilíbrio, tudo funciona bem. Quando as coisas estão em equilíbrio, os tecidos começam a gerar toxina. O plasma, ao invés de gerar contentamento, ele pode ficar gravado em cafa e gerar melancolia. Ele pode ficar gravado em vata e gerar frieza. Ele pode ficar gravado em pita e gerar acidez e corrosão da pele. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer no nosso corpo para gerar desequilíbrio. A gente pode estar comendo mais do que consegue digerir, então começa a gerar uma capa branca na língua, uma moleza. Esses são os motivos pelos quais os vírus conseguem habitar o nosso corpo e a gente chega a processos patológicos. A gripe, de certa forma, é uma leitura do seu corpo que você está produzindo mais toxina do que você consegue digerir. Então, o seu corpo naturalmente começa a veicular, olha que lindo, ó. Eu vou veicular o excesso de muco que está na minha digestão, no meu plasma e no meu sangue, que são as vias iniciais do muco, né? Um câncer, uma toxina intensa já está transbordando para outros locais do corpo. Agora, os tecidos iniciais, processo digestivo, plasma e sangue, transbordando de muco, o seu corpo fala assim, cara, vamos esquentar o corpo, vamos aumentar a temperatura, isso vai derreter as fleumas corporais, vai veicular as toxinas para algum local aonde seja de fácil eliminação. Fezes, urina e suor. Uma das vias de sudorese interna, olha que parada meio estranha que eu vou dizer, mas olha como faz sentido, é o pulmão. O pulmão consegue excretar fleuma, assim como a pele consegue excretar fleuma. Então você começa pelo plasma, pelo sangue, a mandar a fleuma para o pulmão e você começa a excretar. Você esquentou o corpo, começou a derreter as fleumas que estavam transbordando e elas foram sendo veiculadas para o pulmão. Você começa a cuspir toxina. Então, você começa a ficar com suor fedido, com suor mucoso. Então, a gripe é uma defesa natural do corpo para um processo de aumento de ama, aumento de toxinas, onde você vai transbordando as toxinas. O que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um antigripal. A gente compra um antitérmico. A gente fala assim, corpo, você está fervendo para derreter toxinas, para que elas sejam veiculadas por órgãos de fácil excreção, considerando pele, considerando pulmão. Então, eu vou parar o processo de fervura das toxinas. Olha como eu sou um gênio. Aí você fala assim, cara, eu fiquei 7 dias de cama, uma gripe pesada. Nossa avó não, nossa avó falava assim, eu vou fazer uma canja para você, eu vou fazer uma raspa de laranja, jogar um leite aqui,
Tudo para esquentar o seu corpo e auxiliar esse processo de derretimento e fluidificação. Vou fazer uma sauna, você vai tomar um banho quente, botar uma toalha quente na cabeça, toalha quente no corpo, não vai pegar friagem. A gente quer tomar um antitérmico, né? Então, assim, a medicina natural dos nossos avós, ela existe por tentativa e erro, ela existe por empirismo, ela existe porque a experienciação levou elas ao uso correto de cada um dos elementos. E a gente quer tomar um antitérmico, né? Então, pegar e fazer um chá de camomila ou fazer um leite de camomila que pesa mais da camomila, né? Os nossos avós nem usavam a camomila para dormir. Eles faziam só um leite cozido com um pouco de cravo, uma raspa de açúcar, aí você tomava aquele leite quentinho, morninho, pesadinho, dava uma sensação cafa e anulava o vata. Cafa porque o leite é pesado, anula o vata porque é muito picante, então vai anular o excesso do vento, do frio, e aí você consegue dormir bem ali. Então, a partir do momento que você aprende a usar mesmo os medicamentos de farmácia, mas com uma veiculação adequada, você vai usar uma Ritalina, por exemplo, que é o que eu usava há 12 anos atrás. Você vai usar uma Ritalina, que é um remédio para cuidar da mente. Mas você não vai fazer a reposição da camada isolante da bainha de melina. Você não vai fazer a reposição na camada gordurosa da mente. O que você vai fazer? O controle dos níveis vibratórios da mente, mas você com um remédio que é um farináceo que vai levar a um ressecamento corpóreo, mas você não vai fazer a reconstituição dos tecidos, que é por onde essas vibrações acontecem. Então é importante a gente saber usar cada uma das propriedades que estão disponíveis ao nosso acesso. Não é abandonar a medicina, mas entender como utilizar cada coisa de forma a corresponder melhor ao nosso corpo. Se você cuidar de um processo de azia, de ulceração, de gastrite com omeprazol, que simplesmente anula a acidez, pantoprazol, lansoprazol, ele anula a acidez estomacal, aí você também não vai mais combater os organismos externos com o seu próprio suco gástrico. Se você aprender a controlar a acidez do seu suco gástrico com elementos que talvez seja o que você precisa, depende. Talvez você precise proteger a mucosa estomacal. Então, tâmara pode funcionar, chá de alcaçuz pode funcionar, ghee pode funcionar. Talvez tenha que diminuir a temperatura da acidez, a temperatura do acne, né? Então, você pode usar chá de coentro com chá de alcaçuz, você pode usar alcachofra, que até há um período atrás ainda estava fresca no mercado, não sei se ainda tem. Então, cada um desses acessos à medicina natural faz com que a gente se aproxime mais do que a saúde, não a ausência de doenças, mas o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar emocional. Parará. Ouvido inflamado. Ouvido inflamado. Eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe viajou para os Estados Unidos. E aí, nessa viagem, eu fui demorando para entender que minha mãe estava fora. Eu sei que eu fui adoecendo. E aí, quando ela estava para chegar de viagem, eu já estava com o ouvido todo inflamado. Já tinha me levado no médico, já estava tomando um remédio, nada estava resolvendo. E aí, a minha avó falou assim: Luísa, eu vou fazer um negócio aqui pro Edson. E ela pegou uma colher de... Eu lembro de ver ela fazendo isso. Pegou uma colher, jogou azeite, jogou um alho ali, espremeu o alho no azeite e botou no fogo. E deixou aquilo dar uma fervida. E tirou, esperou esfriar um pouco e falou: deita aí, deitei. Ela botou um azeite quente pra caramba no meu ouvido. E aí ela falou: agora espera. Fiquei uns 15 minutos daquele negócio lá. Eu tinha uns 4, 5 anos. Eu tenho a memória muito boa. E aí depois eu tirei o barato assim. Saiu na hora a inflamação. Na hora saiu a inflamação. Como é que minha avó sabia disso? Olha que doideira o tipo de coisa que minha avó sabia. Ela sabia que a cera do meu ouvido estava inflamada. E assim, ayurvedicamente falando, ela sabia que o azeite tinha potência quente e é penetrante, e o alho é um antibiótico anti-inflamatório e analgésico maravilhoso, fungicida maravilhoso, então misturam uma coisa na outra. Então, essas pequenas medicinas, elas estão enraizadas na nossa cultura, e a partir do momento que você acessa a Ayurveda, você começa a entender um monte de coisa. Por que na muqueca, por que no peixe a gente coloca coentro? Porque o peixe das carnes, por mais que pareça a carne mais leve, é a carne mais pita. Então, indivíduos pita que abrem mão de carnes, mas comem peixe achando que é a mais saudável, é a menos saudável para vocês. Talvez a carne de porco, essa carne bem mucosa, essa carne de lamen mesmo, essa carne do porco que foi cozida até derreter, é melhor para um pita do que a carne de peixe, que é uma carne muito ácida, muito pita, porque o peixe ele é puro músculo. Então ele transmite, principalmente se for peixe de couro, se for peixe de água salgada, é mais pita ainda.
Então, na cultura popular, a gente já coloca o coentro ali, que é um antídoto natural do peixe, né? Por exemplo, mais 2 exemplos que eu vou dar e a gente encerra os exemplos. Vou tomar um gole de água e vou responder as perguntinhas de vocês. Cúrcuma, a nutrição, recentemente, nutrição funcional, se não me engano, tem dito que você tem que usar para cada 15 partes de cúrcuma, uma parte de pimenta do reino para ativar os efeitos antioxidantes da cúrcuma. Mas assim, se tu deixar a cúrcuma num pote, daqui a 2 anos a cúrcuma tá no pote, não mudou a cor, não mudou o cheiro, tá maravilhosa. Você bota na boca, ainda aperta a boca, ainda queima a boca. Então a cúrcuma é um ótimo antioxidante. Agora, se você é um indivíduo pita, lembra que cúrcuma é de potência quente. Ela pode ser uma raiz, ela tem adstringente, mas ela tem potência quente. Então, antes da magia, a magia da camomila é ser calmante. Antes da magia da cúrcuma, que é ser antioxidante, ela é de potência quente, ela é de sabor picante, é adstringente, ela queima tecido. Então, tem que tomar cuidado quem é pita. Se o cara que é pita não acessa a Ayurveda, gosta de cúrcuma, aí ele ainda vai comprar um extrato de cúrcuma, 15 partes para uma de pimenta do reino, para tratar processos inflamatórios que ele tem no corpo, para tratar gastrite que ele tem no corpo, aí, meu amigo, nunca vai ter um resultado adequado. Então a gente tem que fazer esse processo de compreensão das matérias para que a gente possa fazer o uso adequado, porque infelizmente muitas vezes o que nos é dito não corresponde ao que funciona internamente. Falar para mim que eu nasci com uma doença chamada hiperatividade, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e impulsividade. Eu nasci com uma doença dessa e eu vou ter que me tratar a vida inteira com um remédio que simplesmente controla as vibrações da minha mente. Cada vez tem que tomar mais esse remédio. Aí eu fui dar um Google no barato e entendi que eu tinha a redução da camada isolante do sistema nervoso. Eu tinha menos fita isolante no sistema nervoso, então os impulsos eram muito fortes. Então era difícil controlar, hiperativo, ansioso, agitado. E se eu repusesse a camada isolante da bainha de mielina? E aí, né? Meu médico, vamos fazer isso? Aí ele falou assim, cara, tu nasceu com uma doença, você vai ter que se tratar para sempre, então é uma coisa que você vai ter que fazer para sempre. Então não se preocupa com esse negócio de alimentação, deixa que eu cuido, vamos tomar o seu remédio. Aí eu saí do consultório assim, me questionando, cara, mas isso não faria sentido. Aí na próxima consulta eu já voltei brigando mesmo, porque, poxa, a gente precisa acessar medicina que te forneça uma visão que você pode ser saudável. Tem como você ser saudável. Acho que isso aí está intrínseco na sabedoria de cada um. A gente sabe lá no fundo que dá pra gente ser saudável. Agora, muitas vezes tem que trilhar um caminho de autoconhecimento, né? Vamos bater uma foto com 100 pessoas na live? Vamos! 103 ainda, legal. Então, galera, é isso. Tema de hoje, gunas e herbologia, tá? Compreender as individualidades, compreender as propriedades externas da matéria e como essas propriedades podem me afetar internamente, tá bom? Então, fazer o uso adequado da medicina, intestino seco. Aí tu vai tomar um lactopurgo ou você vai buscar a médio e longo prazo umedecer esse intestino. Pessoal, temas para as próximas lives, tá? A gente começou os estudos ontem e eu vou ler todas as perguntas de vocês. Começamos os estudos ontem com as bases para entender guna, para entender dosha, para entender propriedades dos sabores nos doshas, para entender propriedades dos elementos na digestão. Olha quanta coisa a gente aprendeu ontem. Hoje a gente estendeu o conhecimento de ontem falando de exemplos, falando de farmacologia, falando de posologia, falando das melhores formas de utilizar cada elemento. Amanhã eu vou estar falando sobre Anupana. Anupana é o veículo de cada nutriente. Você quer acessar tecido nervoso? Vamos colocar alguma gordura nisso. Você quer acessar tecido muscular? Tem que botar alguma coisa fluida, não só proteínas secas, por exemplo. Você quer acessar plasma, acessar sangue? Você pode fazer um suco de fruta, fazer um vinho. Você quer acessar tecido reprodutivo? Precisa ter coisas penetrantes de potência quente. Quer acessar tecido gorduroso, tem que ter gordura junto. Quer acessar tecido ósseo, não adianta consumir uma cápsula seca. Tecido ósseo é o quinto de 7 tecidos. Então você tem que produzir plasma, sangue, tecido gorduroso, tecido muscular, tecido gorduroso, para produzir tecido ósseo. Então amanhã a gente vai estudar um pouco sobre os 7 tecidos. E depois a gente vai fazer uma leitura desses 7 tecidos e como veicular nutrientes de forma adequada para cada um deles.
tá bom? Então amanhã, 12h40, a gente continua esse estudo. Amanhã a gente vai abrir o carrinho para o curso de Drive Aguna. Sexta-feira a gente tem uma live que eu convido vocês para participar no parque. Então eu vou estar indo para o Parque de Pindamonhangaba, vou levar vocês no celular e a gente vai estudar a identificação de plantas. Tá? Então eu vou estar mostrando as plantas que a gente pode usar, as melhores formas que a gente pode usar. Tem chovido bastante, então deve estar com uma riqueza imensa lá. Tá bom? Espero vocês. A gente abre as inscrições amanhã para o curso de Drive Aguna. Não deixa de estar atento, porque eu sei que tem muita gente que já estava me pedindo. A gente só abre 2 vezes por ano. E amanhã eu explico mais sobre o curso, que é um curso que te capacita a utilizar a sua cozinha como uma farmácia caseira. Você aprende sobre diagnóstico. Tem um curso magnífico. Dentro de Drive Aguna tem um bônus de diagnóstico de língua. Você aprende diagnóstico de língua, vários exemplos. É um curso que eu compilei que nem existe, assim, se você não tem um curso tão profundo de diagnóstico de língua, não existe um livro com tanto estudo de diagnóstico de língua quanto o mini curso de diagnóstico que eu dou para vocês dentro do curso de Drive Aguna. Você tem tudo sobre posologia, sobre mais de 40 plantas que eu faço, principalmente o estudo de plantas brasileiras. É um curso riquíssimo, galera, riquíssimo. Eu falo mais do curso amanhã, que eu quero responder todas as perguntas de vocês. Lembrando que o primeiro pedaço da live de hoje não salvou. Por algum motivo o meu Instagram fechou de repente, então eu perdi o comecinho. Tá? Vamos lá. Vou ler as mensagens aqui. Vamos que vamos, galera. Muita mensagem. Fiz meu kitchen hoje com moyashi, mas não tinha arroz basmati, eu usei arroz comum. Sou cafa, faz mal? Não, não faz mal. Mas o arroz comum, ele é mais cafa do que o arroz basmati, tá? Mas é melhor você usar o comum do que o integral. Faz o seguinte, sempre coloca um pouco de especiaria. Aquele arroz indiano, você já comeram arroz com semente de mostarda? É ótimo pro dosha kapha. A semente de mostarda perde total o sabor e o arroz pega a potência quente da semente de mostarda, tá? Semente de mostarda é bem quente, bem picante. Então fazer um pouquinho de semente de mostarda cozida no arroz é uma ótima forma de utilizá-lo para emagrecer. Acredito ser pita. Posso equilibrar sem deixar a cerveja? Que com pigarro. Pode, Renata. Eu falo muito sobre o uso de cardamomo. Cardamomo é um antídoto natural do álcool. Claro que se você tirar a cerveja vai te ajudar, mas você não precisa tirar a cerveja mandatoriamente. Busca comprar uma favinha de cardamomo, é fácil achar hoje em dia, né? Não é barato, mas você compra assim 50 gramas de cardamomo, leva na bolsa, você vai mascar uma fava de cardamomo como se fosse um engove, masca um antes, masca um depois, é bem saboroso, bem perfumado. Eu tomo bastante chá com ervas diversas para diminuir parte da pochete. É bom eu fazer com leite ao invés de água? Com certeza, Renata, porque como eu vou falar amanhã, assim, você não acessa tecido gorduroso com água. Você precisa ter gordura junto. Então o chai, o leite cozido com especiarias é muito bom. Agora, chá para tirar a barriga não funciona, jovem. Não funciona, ponto. Ponto, tá? Não, mas a erva tal não funciona. Todas as ervas, mandatoriamente, a não ser que seja algo picante, elas têm potência fria, tá? Então não é emagrecedor. Ah, mas centelha asiática é bom para secar celulite. Não funciona, não é emagrecedor, tá? Ah, mas não funciona, não é emagrecedor. Tá, beleza, mas é quente então. É chá de gengibre com hibisco que é ácido, beleza. Ele não tem similaridade com o tecido gorduroso, então ele não acessa o tecido gorduroso. Você pode perder peso porque você deixou o seu plasma leve, porque você deixou o seu sangue desnutrido, não porque necessariamente perdeu mesmo o tecido gorduroso. Perda de tecido gorduroso tem que ter gordura junto. Então a receita do azeite com pimenta, por exemplo, tá? A receita do chai. E o óleo de dendê, como ele atua no fogo digestivo, ele é super quente, Davi, super quente, tá? Então a gente sempre tem o coentro como antídoto natural do dendê, tá bom, querido? E o azeite com orégano, Slaine, o orégano ele é muito mais ele é mais um depurativo da bile, tá? Ele ajuda na gordura, mas ele não é para isso. Ele ajuda mais na lactose. Então não acho o orégano uma boa forma para usar de emagrecimento. Essa receita da pimenta do reino, ela é muito boa, tá? Muito boa para emagrecer. Um pita pode ser ressecado? Sim, senhora, Vânia. Sim, senhora. Pode sim. Gostaram da receita do azeite, né? Azeite com pimenta branca para vata. Não pode, Vanusa. Tá? Não pode, jovem. Aí, um vata que quer perder barriga é óleo de rícino
com o gengibre em pó para fazer uma massinha para botar no umbigo algumas noites antes de dormir. Não põe todas, senão também vai queimar a pele ali. Bota algumas noites antes de dormir. Ele aumenta bastante a potência da digestão, vai ajudar bastante na gordura digestiva. Fazer o uso de especiaria. Faz arroz com açafétida, feijão com açafétida, tá? É uma boa forma de emagrecer um vata a médio e longo prazo. Edson, um pita pode estar agravado com problemas digestivos e fígado por conta disso? Está em crise de cefaleia, em salvas? O que fazer para melhorar esse quadro? Olha só, você está falando de uma inflamação geral do corpo. Tem que tirar todos os agravantes de pita e dar uma desobstrução dos processos inflamatórios. Isso sempre está ligado com excesso de bile. Tá? Então o que é bom para desobstruir? Alcachofra fresca, fazer a receita da alcachofra normal mesmo. Você compra a alcachofra no mercado, cozinha na água e sal, come as pétalas e depois come o miolo. Comer umas 3 alcachofras por semana é legal. Fazer o kitchery, o arroz basmati cozido com feijão moyashi, com ghee, com uma massalinha anti-pita, tá? Madhu anti-pita, uso regular de ghee, talvez o uso de buttermilk pode ser interessante, tá? Tá boa essa live, né, Andréia? Essa história do Canadá é boa, né, galera? Cada vez tem um detalhezinho a mais, né? Não sei se eu que vou lembrando detalhe ou se eu vou criando, né? Eu sou um bom contador de histórias. A Ana Carol B11 aí com medo de açúcar, né, minha amiga? Você gosta de açúcar no machucado, né? E própolis sem álcool. É muito difícil encontrar própolis sem álcool. Aí o própolis, ele é naturalmente um antibiótico, mas assim, ó, você tem que entender antibiótico como abiose. Ele não permite a existência de outras coisas. Então, o seu corpo não digere muito bem isso. São coisas muito fortes para a fisiologia de forma direta. Então, é entender mais ou menos assim, ó. Se você pegasse o própolis e diluísse o própolis, uma parte de própolis para 20 partes de um óleo, para 20 partes de alguma outra matéria, é uma coisa. Mas fazer o uso do própolis puro é muito forte. Muito forte. Nosso corpo não gosta muito, não. Tá? Pita pode tomar 2 gotas de óleo de copaíba diariamente? Pode. Toma com um copo de água morna da manhã. Tá? O que significa ter água estagnada no corpo, Helena? Sistema linfático parado mesmo. Essa pessoa que tem acorda com o rosto inchado, com o pé inchado, tem letargia, dificuldade de mobilidade, tá? Sensação de peso na digestão. Tem gente que tem sensação de água mesmo na digestão. Mel eu amo, Fabi, mas nunca olhei para ele assim. Que maravilha, gratidão por compartilhar. Sim, o mel é doce e adstringente. Então quem é magro, por exemplo, tem que fazer cuidado do uso de mel, porque ele também tem potência quente. Então quem tem azia não pode exagerar no mel, tá? Fleuma pode ser um tipo de meleca? Sim, tá? No Ayurveda a gente chama fleuma de cleda. Cleda é essa matéria, por exemplo. É mais ou menos isso. A fleuma da minha boca é um tipo de cleda, a fleuma da minha digestão é cleda, a fleuma que impede os órgãos de grudarem um no outro é fleuma. Essa fleuma em excesso é muco, né? É toxina. Fleuma pode ser esse negocinho do nariz? Sim. De uma forma geral, tem o kapha bom e o kapha ruim, o vata bom e o vata ruim, o pitta bom e o pitta ruim. Tem o vata que promove criatividade e movimento, tem o vata que promove ressecamento e ansiedade. Tem o pitta que promove racionalidade e digestão, tem o pitta que promove estresse e acidez. E tem o kapha que promove fluidez, que promove adesão de alimento. Tem o kapha que promove muco, que promove letargia e peso. Tá? Edson, o que comer no horário vata? Seria alimentos mais vata, aveia e banana? Não, Damares. Não. No curso de Travaguna, eu vou abrir a opção para vocês terem também a aquisição no curso de rotinas diárias. Eu explico também sobre o relógio dos doshas, que basicamente é assim, horário vata é horário que você agrava vata, então você não pode comer coisas vata, tá? Da mesma forma que no horário pita, que é o horário de meio-dia, o antídoto do horário pita é um prato de comida. Você não pega o horário pita e bota mais pimenta nele, tá? Então no horário vata você não vai botar mais vata, você vai botar um chai, você vai fazer um leite cozido com especiarias, tá bom? Tomei muito leite com macela e açúcar queimado com canela quando era criança. É isso, Elisana. Amém. Minha avó fazia leite quente com canela. É isso, galera. É um antídoto. Você vê os nossos pais hoje em dia dando... lá em casa eu fazia isso, né? Leite gelado com Nescau de manhã.
Enquanto que, pô, os nossos avós sabiam que o leite tem que ser cozido com especiaria. Estou com muito muco e quando assou o nariz sai um pouco de sangue. O que eu posso fazer? Lilia, é complicado eu passar uma dica assim, tá? É complicado mesmo, porque se eu falasse, você está com muito muco, então eu vou passar uma coisa para diminuir muco, ela vai ser uma coisa de potência quente. Mas se seu nariz está sangrando, aí a gente já vê que a potência quente também está meio agravada. A gente precisa entender esse caminho do meio, tá? Então eu prefiro não fazer uma indicação que pode te levar a não se tratar, a não procurar um terapeuta para te tratar. Tá? É importante você ter um cuidado aí. A Ayurveda trata o ser humano de forma global e a nossa medicina trata parcialmente. Isso não dá certo. Sim, a gente não pode segmentar o indivíduo, né? Mas tem que tratar com a medicina também. Tem que usar o melhor do que há. Carne que melhor consigo digerir é a de porco. Então, essa história das carnes é muito complicada porque a gente está numa cultura, a gente tem a necessidade cultural, a necessidade mundial de parar de comer carne. Ao mesmo tempo, eu estou definindo as propriedades fisiológicas que a carne tem, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A carne de porco ela é de fácil digestibilidade quando ela é super bem cozida, tá? E o peixe ele pode ser de fácil digestibilidade se você fizer um prato tipo uma moqueca, que você vai botar gordura no meio, você vai colocar antibióticos como coentro, tá? Uma cafa que está há 3 dias com sono e letargia, como sai desse lugar? Lana, esse remédio do azeite com pimenta é legal, diminuir as refeições, fazer uso regular de panaceia é legal também, tá? Sempre tive essa dúvida da cúrcuma com pimenta. Se o cara tem uma inflamação no intestino, como que fica, né? Então é isso, a cúrcuma, antes dela ter o efeito mágico, que é ser anti-inflamatório, ela vai ser abrasiva, ressecante e de potência quente, tá? Essas lives vão para o YouTube? Essas lives vão para o YouTube, mas elas não vão hoje. Não vão essa semana para o YouTube. Eu tiro um tempo depois para baixar essas lives do Instagram e jogar no YouTube, tá? Mas essa live fica salva aqui no Instagram para vocês. Edson, hoje eu enviarei meus dados para sua consulta. Antecipei a consulta porque o colesterol está alto, fiquei preocupada. Posso esperar retorno esse ano? Julai, eu tenho umas 15 pessoas na frente. Estou prometendo que as pessoas que entram ainda essa semana, eu ainda dou conta de atender antes do Natal. Tá? Algo substitui a Bacopa Monnieri considerando as gunas? Sim, a centelha asiática, tá? A centelha asiática. Ela é 1 para 1, tá? Elas são visualmente diferentes, são plantas de famílias completamente diferentes, mas elas têm as mesmas propriedades farmacológicas, o mesmo sabor, a mesma potência no Agni, tá? Então a Bacopa Monnieri, né, o Brahmi, ela é 1 para 1 com a centelha asiática, com a cariçoba. E eu, Cafa, com insônia à noite e muita energia durante o dia, mas à noite ficou rolando na cama. Nessas horas é legal a gente fazer um reset, né? Fazer tipo uma limpeza, buscar... Eu fiz há mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás o processo de detox da primavera para uma galera. E não estou oferecendo mais que eu fiz porque eu consegui acompanhar muita gente de uma vez só. Mas é importante assim, você entender mudança de hábito. Tenta fazer uma viagem de 1 semana e seguir uma rotininha ayurvédica. Faz uma consulta de Ayurveda, faz uma viagem, muda os hábitos. Aí quando você voltar para casa, você está com uma rotina mais fácil de seguir. Eu tenho alguns pacientes que adotam essa escolha para fazer a mudança radical de rotina. Edson, mirtilo é um alimento bom? Para quem? Mirtilo ele tem propriedades antioxidantes como o vinho, mas ele tem um pouquinho de acidez ali, tá? Então para um pita não é muito legal. Para um vata pode ser emagrecedor. Então ele pode ser uma fruta meio ácida, meio ressecante. Agora para um kapha pode ser uma frutinha legal, tá bom? Família dos berries, né? Tem alguns desses óleos que dilui pedra na vesícula. Márcia, olha só. É muito melhor você fazer um tratamento ayurvédico com uma pessoa que vai te indicar o alcachofra, o madu antipita, o uso de buttermilk, o uso de elementos que sejam coleréticos, colagogos e diuréticos. Eles dilatam os dutos biliares, eles diluem a bile que está no sangue e enviam para o fígado, eles ajudam a vesícula a eliminar a bile e o intestino a eliminar essa bile acumulada. É uma das melhores formas e não uma coisa específica, tá? Porque assim, pedra na vesícula significa que a bile do corpo já está empedrando. Então imagina uma água que com o tempo virou uma lama e com o tempo uns pedaços de lama estão virando já bloco. Então você tem que desobstruir a bile do corpo, tá?
Preciso fazer esse curso, mas preciso de organização mental. Comprei o curso de nutrição e ainda não consegui fazê-lo. Olha só, pessoal, uma coisa que eu fiz questão de fazer aí nos últimos meses, eu estendi o tempo de acesso de todos os cursos. Eu acredito que realmente se eu acredito no que eu digo que eu acredito, e é óbvio que eu acredito, eu acho que o conhecimento ele tem que ser para que vocês utilizem quando der, de certa forma. Então, assim, quando eu aprendi a fazer cursos, as pessoas me disseram assim, quem me ensinou a fazer curso falou, olha só, você tem que fazer um período de 1 ano. Aí eu falei, tá, vamos fazer 2 anos então de acesso. Beleza, 2 anos. Aí, algumas pessoas 2 anos depois, professor, pô, queria acesso ao curso de novo. E a gente não quer vender para você o curso de novo, sabe? Então, os cursos estão, alguns com tempo de acesso ilimitado, outros com 5 anos de acesso. Tá? Então, é justamente com o intuito de auxiliar vocês, e um compromisso que eu tenho é assim, ó, o meu primeiro aluno, ele tem as mesmas vantagens do que o aluno que entrou agora. Então, o aluno lá do começo, ele ganha tudo que o aluno de agora está conseguindo. Então, vocês que vão entrar na turma que vai abrir amanhã, vocês vão ganhar tudo que eu lançar daqui a 1 ano. Então, eu lancei um apêndice para o curso de Draviaguna, vocês ganham também. Vai ter uma aula nova para o curso de Draviaguna, vocês ganham também. Vai ter uma receita nova para o curso de culinária, vocês ganham também. Esse é um compromisso que eu tenho. Quem chegou antes tem que ter o benefício o agrado de ter vindo primeiro. Tá? Infecção de urina, como tratar? Ideia, é importante fazer um tratamento com um terapeuta, tá? Porque a infecção, ela quando não é muito bem tratada, ela vai levar você a um processo inflamatório terrível. Aí você vai ter que tomar antibiótico e aí já vai ter que tratar porque toma antibiótico depois. Então é legal você passar com um terapeuta e não ficar numa dica de live, tá bom, querida? Esse chá com leite é de leite vegetal? Pode ser, tá? Um leite de amêndoas ou um leite de semente de girassol. Eu ensino a fazer no meu canal do YouTube. Você acessa o meu canal do YouTube pelo link do meu perfil. É mais fácil você pesquisar as coisas do meu canal do YouTube pelo computador. Aí você pesquisa lá leite vegetal. E aí eu tenho uma aula só sobre como fazer leite vegetal. O importante é que o leite tenha gordura para ele ter essa similaridade, tá bom? Sou vegana, posso fazer com leite de coco, castanha ou amêndoas? Dá uma olhada nesse vídeo de leite vegetal que eu narrei agora, que eu explico como fazer um leite vegetal magnífico, para você não cair na bobeira de querer fazer um leite vegetal que tenha propriedades parecidas com um leite, seja tão nutritivo quanto um leite e não tenha, tá? Coco pode ser uma dessas coisas que não tem tantos nutrientes assim, tem a potência fria. Tenho refluxo, como substituir o leite? Esse videozinho que eu passei, Ana. Tá? Leites vegetais no meu canal do YouTube. Acessa pelo computador que é mais fácil de encontrar a barra de pesquisa por ali do canal do YouTube. Senão ele pesquisa no YouTube inteiro. À noite com muitos gases. O que podemos fazer para melhorar o sono da noite? Tiago, olha só. Eu indico a fazer um chai, cara. Fazer metade leite, metade água. As especiarias da masala chai da Sankhya, que é erva doce, cúrcuma, gengibre, cravo, canela, cardamomo, anis estrelada, noz moscada. Falei do que tem mais para o que tem menos. E aí você vai fazer ali um leite, a receita da vovó, cara. Uma raspinha de açúcar com um pouquinho de especiaria para tomar isso antes de dormir, para dar aquela sensação de colinho de mãe, assim. E isso é muito gostoso para você fazer meia hora antes de dormir. Pode botar um pouquinho de ghee também, um pouquinho de gordura nisso, que ajuda bastante, tá? Ronaldão, vá tá querendo ganhar massa no corpo. Pode os verdes no fim do almoço? Pode, tá? Pouco, mas pode. Porque o verde ele vai ajudar a sua digestão, que é uma digestão meio pita também, né? Ele vai ajudar a sua digestão a fechar um pouco, tá? Pouquinho, mas pode. Damares Edson, óleo de girassol com pimenta preta ao invés de azeite para emagrecer, tem muita diferença? Tem, tá? Vai no azeite, querida. Se eu pudesse, eu indicava óleo de mostarda, mas é proibido no Brasil, mas é o melhor óleo que tem. Hipertensão é um quadro inflamatório? Vata ou pita? Eu já atendi mais de 10 motivos diferentes para hipertensão. A maioria deles está ligado com má alimentação, então problemas de digestão ou problemas de intestino. Tá? Então eu não gosto não dá para dizer que é um quadro inflamatório. A maioria das vezes que eu tratei era constipação, era uma pessoa que comia muitas pimentas. Tá? São muitos motivos diferentes pelos quais a gente tem isso. Tem uma live bem legal lá no canal do YouTube que chama Calas, Membranas Corporais. É uma live que eu abordo um tema que não é especificamente esse, mas acho que pode te ajudar na resposta. Tá? Calas, é K-A-L-A-S. Vata pode ingerir água de caneca de cobre? Sim, Julai.
É a melhor água para o dosha vata é a da caneca de cobre, mas não é preciso se entupir de água de cobre. Você pode tomar um copo, você pode encher de água à noite, tomar de manhã ao acordar. É a potência quente e antioxidante, tá? Alimentação anti-inflamatória é vida. Muita energia, foco e concentração. Mas na balança não vejo muita diferença e sou cafa. Então, é importante entender que assim, muitas vezes a alimentação anti-inflamatória ela é de potência fria. E aí a potência fria vai diminuir o potencial metabólico. Tem como fazer uma alimentação que não produza AMA de potência quente, consequentemente você não vai ter inflamação. Tá? Excelente conteúdo. Obrigado, Viviane. Julai, suas histórias são ótimas, me ajuda com a vatice, amém. Tu é tão generoso, que bom, pessoal, que bom que vocês gostaram. Tive um corte profundo na mão e coloquei açúcar, cicatrização perfeita. Adelai, é assim, magnífico se você sabe o que está fazendo, porque não pode colocar numa ferida qualquer não, né? Entre 4 e 5 da tarde, pode comer guloseima? Olha só, se você digerir bem, pode, tá? Se você digerir bem, pode. Oi, Regina. Pode colocar eucalipto, alecrim e guaco junto do xarope de limão, gengibre e açúcar mascavo e dá para fazer o chai com esse xarope e agregar ghee. Preciso limpar o muco pós-covid. Eu acho que alecrim não, nem eucalipto, tá? Guaco pode, tá bom? E fazer o chai com esse xarope e agregar ghee, pode? Pode sim, tá? O curso é gravado, tem aulas ao vivo? Olha só, Cláudia. O curso é gravado, as aulas estão disponíveis. Eu tive no final do mês uma correria, então não consegui fazer as aulas desse mês de novembro que passou. Como dezembro é férias, eu para a semana que vem estou marcando 2 aulas para os cursos. Uma para o curso de nutrição, uma para o curso de Travaguna. Todo mês os cursos têm aula de revisão. Então é uma aula por mês na última terça e na última quinta de cada mês. Só que em novembro eu não consegui fazer, vou fazer agora no início de dezembro. Então o curso está gravado, você tem anos de acesso a todo o conteúdo. Eu sempre estou adicionando um apêndice novo. No caso, há 3 meses atrás eu adicionei um curso de diagnóstico de língua maravilhoso. Você com o diagnóstico de língua consegue montar as suas fórmulas. Então eu linkei o curso de diagnóstico de língua com o curso de formulações. Então é um curso maravilhoso, o curso de diagnóstico de língua. Tá bem robusto mesmo. E aí você tem uma vez por mês aula comigo para tirar dúvida, tá? Estou na fila de atendimento. Bem-vinda, jovem. Eu acho que eu tenho umas 12 a 15 pessoas nesse momento para atender. Você sabe qual a propriedade da falsa malva? Comprei como malva. Depois o desconto de que era falsa malva. Não sei, jovem. Talvez seja o falso gerânio que eu tenho aqui. E aí ele é um sátivico de ambiente e é fungicida e inseticida. Tá? Se tem uma folha estrelada que parece uma folha de artemisia. A pimenta no azeite de oliva é branca ou preta? Lígia, a pimenta preta de preferência. Se não, pode ser a pimenta branca. A pimenta branca, se vocês não sabem, ela é a pimenta preta sem casca. Quem diria? Aí os caras fazem assim, ó. A indústria ela é muito esperta, né? Nossa senhora. O cara pega a pimenta preta, passa num aparelho que tira a casca dela. Aí ele moe a pimenta preta. Só a casca da pimenta preta. E aí sobra uma bolinha que é a pimenta branca. A pimenta branca, ela é mais forte que a pimenta preta. Mas ela, na verdade, é a pimenta preta sem casca, né? Aí o cara te vende pimenta do reino como se fosse pimenta do reino pura, sendo que você perdeu grande parte da potência dela que ficou na semente, que agora é vendida como pimenta branca, a 3 vezes o preço da pimenta preta. Edson, mas no curso você fala mais devagar, né? Com certeza, Tereza, com certeza, tá? Com certeza. Eu chego nessas lives, pessoal, querendo passar o máximo de conteúdo no mínimo de tempo. No curso eu falo com toda a calma do mundo, faço uma oração para abrir cada aula, explico cada uma das coisas. Vocês podem voltar, vocês podem colocar o curso na velocidade mais devagar um pouco, tá? Tô começando agora. Acho tudo muito diferente. Como começar a entender mais devagar? Tem algum livro? Mércia, eu indico você a dar uma olhada nos vídeos do YouTube. Começa com o vídeo Ayurveda na Primavera, que é um vídeo de super introdução, assim. Eu falo Ayurveda desde o começo ali. O problema de você ler no livro é você perder... Tem um livro legal, Massagem Ayurvédica.
tá? Não é um livro sobre massagem, mas é que a introdução do livro é magnífica para entender dosha, tá? Massagem ayurvédica, o livro é do Atreya. Mas eu prefiro te ensinar por vídeos, porque aí você já vai tirando a dúvida com exemplos ali, tá bom? Qual o melhor horário para tomar o azeite com pimenta? De manhã em jejum, tá? Com um copo de água morna de manhã. A indústria tira o óleo da pimenta preta, moe e vende. Coloquei a pimenta na água e se boiar não presta. Pois é, são muitas questões assim que a gente acaba apanhando mesmo. Gratidão pela riqueza de informações, ouvir você é uma inspiração. Que bom, galera. É isso, ó. Mais de 1h10 de live de novo para vocês. Lembrando que a primeira live, os primeiros 10 minutos, que era uma revisãozinha, a gente perdeu, deu um erro fatal no Instagram. A gente continua amanhã falando de Anupana, veículo dos nutrientes. Vou apresentar o curso de Drive Aguna para vocês. A gente vai abrir as inscrições ficam abertas por uma semana, tá? E aí, na sexta-feira, eu convido vocês para participar comigo de uma live onde eu vou levar vocês no parque de Pindamonhangaba. Só se cair uma tempestade que a gente não vai para o parque. Até chovendo a gente vai, mas debaixo de tempestade eu não vou não. Pode cair galho de árvore. Mas a gente vai dar uma volta de bicicleta identificando as diferentes plantas, as diferentes plantas medicinais e os diferentes usos que a gente pode fazer delas. Garanto encontrar ao menos 10 plantas de fácil acesso na região de cada um de nós. Tá bom? Pessoal, não deixe de bater uma foto, de curtir, de compartilhar, de enviar para as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. Eu sei que é uma live grande, as pessoas tomam um susto, mas quem acompanha do início ao fim sabe que é muito conteúdo, é um assunto prazeroso de ouvir porque é da nossa vivência, é da nossa necessidade pessoal aprender cada uma dessas coisas. Namastê, obrigado pela presença de vocês, até amanhã.